Ok, pessoal, estou de volta com a Geografia Ambiental. E a nossa aula de hoje será sobre clima. Vamos aí recordar, porque conhecer vocês já conhecem, os climas estudados lá na nossa geografia, no ensino médio. Vamos recordar um pouquinho e entender e questionar se esse clima continua o mesmo, se essas características continuam ou se houveram mudanças climáticas. Vamos lá. Primeira coisa, o nosso país Brasil, dividido em 6 regiões climáticas. Nós temos a região equatorial, de clima equatorial, a região de clima tropical, semiárido, clima subtropical aqui ao sul, o tropical litorâneo, aqui no litoral do nosso país, e o tropical de altitude. Vamos ver sobre cada um deles. Bem, com mais de 90% do território brasileiro localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, nós podemos dizer sim que nós moramos num país tropical. Os tipos de clima, eles são definidos com base principalmente na quantidade de chuva e na temperatura média decorrente do ano. O clima semiárido é o primeiro clima que nós vamos ver. Ele está nas regiões secas do nordeste e sudeste do nosso país. Nós temos períodos longos de seca e chuvas ocasionais em poucos meses do ano, normalmente aí novembro e abril. O total anual de precipitação não chega a 550 milímetros. As temperaturas são altas o ano todo, a média está em torno de 26 graus e a vegetação típica deste clima é a caatinga, como nós podemos ver aqui na foto, ok? Bem, o clima equatorial úmido, só olhando a foto, ela já nos arremete aonde? A Amazônia, né? Proximidades da linha do Equador, abrangendo Amazonas, norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. Nós temos temperaturas altas durante todo o ano, pouca variação e uma média em torno de 26 graus. Mas as médias pluviométricas são altas, chuvas bem distribuídas o ano todo e a estação seca bem curta. Por que essas médias pluviométricas altas? Porque a evapotranspiração garante a umidade constante. É o ciclo da água, pessoal, né? A água infiltrando no solo, as plantas absorvem, ocorre a evapotranspiração, que seria a evaporação da água pela planta, né, pela parte externa da folha, a transpiração da planta, e essa água volta para as nuvens, né, carregando as nuvens e formando novamente as chuvas. Nós temos aí o ciclo da água e o processo de evapotranspiração, garantindo essa umidade constante nessa região. O clima tropical ocorre na maior parte do território brasileiro. Como eu disse, nós estamos num país tropical, ele é predominante. Faixa do centro do país, nós vamos aí do leste do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e Minas Gerais. As temperaturas são altas, ocorre pouca variação, uma média em torno de 18 graus em locais de serra e 28 graus na maior parte do território. Ocorre uma distinção entre a temporada seca, o inverno, e a chuvosa, verão. Então, nós temos essas duas temporadas bem distintas, certo? E o índice pluviométrico é mais elevado nas áreas litorâneas, ok? Bem, o clima tropical de altitude tem uma média de temperatura mais baixa que o tropical, entre 15 e 22 graus. São encontrados nas áreas altas do Planalto Atlântico do Sudeste e estende-se do centro de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e regiões serranas do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ok? Nós temos chuvas concentradas no verão, índice de pluviosidade influenciado pela proximidade do oceano. Bem, clima tropical litorâneo. Nós falamos do tropical, agora o tropical litorâneo. Quase todo
o litoral do país, né? Ele vai do Rio Grande do Norte até o Paraná. A quantidade de chuva varia conforme a latitude da localidade. Então, veja só, no Nordeste chove muito no inverno, no Sudeste vai chover mais no verão. Variação de temperatura é maior na porção mais ao sul do litoral. Rio de Janeiro, entre 21 e 26 graus. João Pessoa, entre 24 e 28 graus. Então, a gente pode ver essa variação aí, conforme foi falado. Quando nós analisamos o clima subtropical, o que nós temos? Grande variação de temperatura entre verão e inverno, não possui uma estação seca e as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Estão ao sul do Trópico de Capricórnio, então nós temos sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, certo? Temperaturas médias anuais nunca superiores a 20 graus e a temperatura do mês mais frio nunca é menor que 0 graus. Ok, nós vimos aí o que nós estudamos em geografia e o que até hoje é ensinado em geografia. Mas esta é a realidade climática do nosso país hoje. Nós podemos dizer que realmente nessas regiões, como a região sul, que eu falei, que Santa Catarina não tem menos que uma temperatura inferior a 0 graus, onde eu falei das regiões do Nordeste, sobre a seca no Nordeste, realmente é assim até hoje, assim, nós podemos dizer que este é um padrão de clima brasileiro? Não, nós não podemos mais dizer que este é o padrão. Nós passamos por fenômenos climáticos, mudanças climáticas, causadas, na maioria das vezes, por interferência humana. Nós vamos entender como a interferência humana mudou a temperatura, continua mudando a temperatura do nosso país. Temperatura não, o clima do nosso país, ok? Um dos fenômenos que nós temos, por exemplo, granizo em Domingos Martins, algo inesperado, enxurrada em Santa Teresa, o furacão de Santa Catarina, né? Nós temos aí diversos fenômenos não esperados, principalmente nas regiões aqui citadas, e nós queremos saber por que isso aconteceu, né? O que levou a acontecer esse tipo de fenômeno inesperado? Bem, nós temos o ciclo da água, certo? Nós temos um ciclo que a nossa água infiltra, ela é absorvida pelas plantas, que a presença delas contribui na infiltração da água da chuva também. Ocorre a evapotranspiração, como foi falado anteriormente, a transpiração e evaporação por parte da planta, que carrega as chuvas, provoca a precipitação, contribui para encher os lagos carregam a água para o mar, a água do mar evapora com a temperatura, carrega novamente as nuvens e ocorre novamente precipitação. Então, nós temos um ciclo da água. A água não aparece do nada e a água não desaparece. Ela está sempre em constante mudança de localidade, certo? Mas é um ciclo. E o que nós podemos ver? Vamos imaginar que isto aqui é retirado. Se houver um desmatamento acelerado, como que é o que está acontecendo na Amazônia, vai interferir no ciclo da água? Vai interferir no clima? Nós vimos, por exemplo, que na região amazônica, a evapotranspiração contribui para a constante precipitação e clima. Bem, se eu retiro a vegetação, vocês concordam comigo que haverá uma mudança neste ciclo? Eu vou começar a alterar a dinâmica natural das coisas. Eu estou alterando a natureza e a natureza responde às nossas alterações, certo? Bem, quais as mudanças? Nós temos mudanças globais e recursos hídricos. Qual a alteração causada nos recursos hídricos devido a mudanças globais? Vamos ver.
perda e retração das geleiras. Pode impactar na drenagem e suprimento de água, certo? A mudança climática, ela está influenciando principalmente o derretimento de geleiras. Nós temos derretimento de geleiras nos polos, nós temos aumento de nível do mar e outras alterações causadas em estruturas urbanas. Enchentes e secas mais frequentes. Bem, principalmente causadas pelos desmatamentos. O desmatamento, ele é capaz de alterar o clima do nosso país, alterar essa precipitação e alterar a temperatura, ok? O aumento na intensidade dos ciclones tropicais deve provocar aumento dos riscos de morte, enchentes, tempestades, ventos fortes. Bem, outra coisa que nós temos, agricultura de subsistência ameaçada. Nós temos os pequenos agricultores, né, que o que eles produzem são para o seu próprio suprimento. Mas, se está havendo uma alteração no clima e eles não conseguem mais produzir como antes, essa subsistência deles está sendo ameaçada. A distribuição geográfica de doenças de veiculação hídrica deve aumentar, principalmente devido às enchentes, né? Quando a gente pensa em enchentes, elevada precipitação, principalmente inesperada, né? Nós temos aí disseminação de doenças, diminuição de atividades produtivas nas áreas costeiras, danos à infraestrutura e regiões de mangue serão afetadas pelo nível do mar. Bem, a mudança climática, como eu disse, afeta as geleiras. Se eu tenho um derretimento das geleiras, eu vou ter um aumento no meu nível do mar, porque se o gelo derreteu, a água vai para onde? Para o mar. Essa elevação do nível do mar vai afetar as regiões litorâneas, vai afetar as estruturas litorâneas, certo? Quando nós pensamos em mudança climática, o que vem à nossa cabeça de imediato é o quê? O efeito estufa, certo? Que é um dos grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. Mas nós poderíamos viver sem o efeito estufa? Afinal de contas, o efeito estufa, ele é mocinho ou ele é vilão? Vocês vão ver que nós não seríamos capazes de viver sem o efeito estufa. Por quê? Naturalmente, a presença de vapor de água na atmosfera, a emissão de gases devido à decomposição natural de biomassa pelas bactérias aeróbicas, elas liberam o CO2. O CO2 que eleva, né, que causa o efeito estufa. Isso aqui ocorre naturalmente no meio. As bactérias anaeróbias liberam o quê? O metano, que é um gás responsável pelo efeito estufa. Então, isso aqui ocorre de forma natural, ocorre na natureza. Queimadas espontâneas, respiração animal, produção de gado, o gás eliminado pelo gado, certo? Ele vai, que é o metano também, ele vai elevar, ele vai propiciar esse efeito estufa. Isso tudo ocorre naturalmente. Agora, veja só, se nós não tivéssemos o efeito estufa, a maior temperatura na Terra seria igual a menos 18 graus Celsius. Seria possível vida na Terra com menos 18 graus Celsius? Ou seja, ele é mocinho, certo? Ele eleva a temperatura da Terra a um ponto que nós possamos viver. Nós, os animais, os micro-organismos, as plantas, ok? Só que quando ele deixa de ser mocinho e passa a ser vilão? Em consequência da poluição. Os gases recebidos na atmosfera e que provocam um efeito estufa, quando produzidos naturalmente, a quantidade de gás ocorre um equilíbrio na atmosfera. Mas, quando essa quantidade de gás emitida é de forma exagerada, aí sim ele passa a ser vilão. A emissão descontrolada do dióxido de carbono, do metano, do óxido nitroso, dos clorofluorcarbonetos, os CFCs, né? Dos HCFCs, os hidrofluorcarbonetos, e dos SFCs, né? Que são os
hexafluoreto de enxofre, eles vão ser os responsáveis, essa emissão descontrolada desses gases, vão ser responsáveis pela elevação indiscriminada do efeito estufa. Se nós temos uma elevação do efeito estufa, né, o que seria essa concentração maior, esses gases impedindo a saída da temperatura da Terra, nós vamos ter um aumento de temperatura na Terra descontrolado, que é o que está acontecendo. Nós temos regiões mais frias que hoje estão mais quentes. Nós temos regiões com temperaturas amenas que hoje estão abaixo de 0 graus. Então, na verdade, o que a gente viu em termos de clima, aqueles climas bonitinhos estudados no livro de geografia, não é o que ocorre, né? Não é o que está acontecendo mais no nosso país por causa dessas mudanças climáticas e principalmente pelo efeito estufa. Qual é o maior causador do efeito estufa? Desmatamento, certo? O desmatamento é responsável por mais de 50% do efeito estufa. Como nós podemos reduzir o efeito estufa, controlar a emissão de gases? Através, por exemplo, da mudança nos combustíveis utilizados nos veículos automotores, certo? Quando nós pensamos no uso de novos combustíveis, como hidrogênio, combustível elétrico, híbrido, né? Nós podemos reduzir a emissão desses gases. O rodízio de carros, por exemplo, né? Que já foi implantado, está sendo bem utilizado em São Paulo, que seria a utilização de determinado carro com determinada placa em dias segunda, quarta e sexta da semana, certo? Na terça e quinta esse carro não é utilizado. Então, se eu tenho um rodízio desse carro, se eu deixo de utilizá-lo durante alguns dias da semana, eu reduzo a emissão dos gases prejudiciais, né, que vão elevar o efeito estufa. Outra ação preventiva que podem reduzir a emissão dos gases que causam o efeito estufa seria o controle realizado através da indústria, certo? Como que isso pode ser feito? Reduzir o uso de combustíveis fósseis, adequação às novas fontes de energia. Estou falando de fontes de energias renováveis, como energia eólica, energia solar, energia hídrica, energia geotérmica, né? Que são fontes de energias renováveis que são capazes de emitir menos gás, causando o efeito estufa. O tratamento dos resíduos químicos provenientes dos processos industriais. Né? Em muitos lugares, ainda hoje, esses resíduos são eliminados de forma indiscriminada, o que leva ao aumento do efeito estufa, liberação de gases. Esses resíduos precisam ser tratados, né? E assim como os seus gases. Bem, então vamos recordar o que a gente viu. Nós vimos os climas do Brasil, né? Estudados na geografia. Nós vimos que hoje, devido às mudanças climáticas e à interferência humana, nós não podemos dizer que essas regras estudadas na geografia, elas são efetivas até hoje. Nós temos mudanças, variações na temperatura devido às mudanças climáticas, e nós vimos sobre o efeito estufa, que ele não é apenas vilão, sem ele não haveria vida na Terra, assim como nós vimos também as medidas preventivas para reduzir os gases emitidos pela indústria, pelos automóveis, a fim de reduzir esse efeito, ok? Valeu, galera. Até a próxima aula.